Olá, oitavos anos. Nós então, antes de entrarmos aí nas atividades propostas aí do PET, nós vamos fazer uma revisão aí de ângulos, certo? E vamos fazer uma revisão de retas. Então, eu vou fazer aí para vocês dois vídeos, né? Um falando de ângulos e o outro falando aí então sobre as retas, ok? Então, gente, relembrando aí que o ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. E as duas semirretas formam dois ângulos, ângulo convexo e o não convexo. E a medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão de medida de um ângulo é o grau, cujo símbolo é esse zerinho. Então, eu fiz aqui um desenho, né, de duas semirretas, né, a semirreta OA e a semirreta OB, tá? Essas duas semirretas aqui, elas formam os lados do ângulo, tá? Elas se encontram no mesmo ponto, que é o ponto O, que a gente chama de vértice, certo? Então, o ângulo, ele possui o vértice e possui os seus lados, tá? Então, a semirreta OA é um lado, a semirreta OB é outro lado. E como vocês podem observar, né? Essas duas semirretas aqui, elas formam o ângulo convexo, que é o ângulo interno. É o ângulo que está entre aqui, né, as duas semirretas. E o ângulo não convexo, que é esse aqui, que é o ângulo externo. Se nós unirmos o ângulo não convexo com o ângulo convexo, nós formamos aqui um ângulo de volta inteira, que é um ângulo que mede 360 graus, certo? Então, a medida de um ângulo é dada pela sua abertura, certo? E o instrumento que nós usamos para medir, né, um ângulo é exatamente o transferidor. Com o transferidor, nós conseguimos medir, né, qualquer tipo de ângulo. E de acordo com a sua medida, né, ele vai receber um nome especial, né? Nós temos, por exemplo, o ângulo reto, que é aquele ângulo que mede 90 graus. Nós vamos ter o ângulo agudo, que é aquele ângulo, né, maior que 0 grau e menor que 90 graus. Nós vamos ter um ângulo obtuso, que é o ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. E vamos ter um ângulo raso ou de meia volta, que é o ângulo que mede 180 graus, né? Ele é a metade de um ângulo de volta inteira. E o ângulo de volta inteira, conforme eu já mostrei, é o ângulo que mede 360 graus, certo?